Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Neste trimestre, o nosso objetivo é o estudo da carta aos Colossenses e também a Filemon. Na nossa sequência, na presente lição, estamos tratando de orientações finais, lição já de número 10, que encerra este estudo da carta aos Colossenses. E o propósito deste estudo é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura bíblica está no capítulo 4. É todo este texto, desde o verso 2 até o verso 18, encerrando assim esta carta. O texto que nós temos, que podemos estar lendo, é do verso 8 ao 18, mas eu prefiro estar lendo estes versos depois em separado, quando nós estivermos no desenvolvimento da própria lição. Assim, passando, temos tirado como texto áureo parte do verso 2 e o verso 5, quando a palavra diz: perseverai em oração, andai com sabedoria para os que estão de fora. Para o estudo dessa lição 10, orientações finais, nós propomos o esboço que se segue, com 3 subtítulos, no qual desenvolvemos a lição. Primeiro, perseverança na oração, versos 2 até 4. Segundo, sabedoria no testemunho, versos 5 e 6. E finalmente o terceiro subtítulo, considerações particulares e saudações, verso 7 até o verso 18. Passando ao nosso material de classe, temos o seguinte texto iniciando esta lição. Chegamos ao final do estudo da epístola, da carta aos Colossenses, e na lição de hoje traremos a nossa reflexão as últimas palavras de Paulo, dirigidas aos irmãos daquela igreja. São orientações finais para que os irmãos não se esquecessem de pontos práticos da vida cristã que são simples, mas essenciais à manutenção de uma vida de paz e agradável a Deus. Além de considerações ou palavras particulares a respeito de irmãos que haviam se empenhado a seu lado e no desenvolvimento daquela igreja.
Estamos encerrando então a nossa lição. Já temos conversado há algum tempo e a última lição tratou a respeito de uma orientação de vida cristã no seio da família, ainda que ele incluiu, o escritor desta lição, incluiu também servos e senhores, orientando então a marido, a mulher, a pai no relacionamento com seus filhos, filhos com pais, servos e seus senhores, e também senhores e seus servos. E agora ele complementa mais esta informação, essa orientação final. Alguns pontos rápidos, mas importantes, complementando todo o seu cuidado de trazer ensinos para a vida cotidiana do cristão. Assim pondo, vamos para o nosso esboço, onde vamos ter agora o primeiro subtítulo, Perseverança na Oração. Observe que nós estamos estudando a carta, pelo que, falando de oração, teríamos muita coisa para conversar, tratar, se o título fosse a oração. Mas vamos ver o que Paulo disse nesta carta sobre a oração. Então vai ser algo, de certa forma, superficial quanto ao tema oração. Mas o propósito que nós temos é o estudo da carta aos Colossenses e o que Paulo diz agora sobre a oração ou perseverança na oração. Isso posto, podemos ler agora de todo o texto de nosso estudo os versos 2, 3 e 4, que são a respeito desse nosso subtítulo. Perseverai em oração, disse Paulo, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Assim posto, vamos para o nosso primeiro parágrafo, nosso material de classe, quando temos o segundo teor, este teor para nós considerarmos. Antes, Paulo havia se detido em orientações particulares aos crentes, de acordo com a posição ocupada por cada indivíduo em um contexto familiar. Agora ele passa a orientações gerais, dirigidas a todos, e que não se aplicam apenas a um contexto de igreja, mas ao cotidiano do cristão. E a primeira delas é a respeito da oração. Todo aquele que crê em Deus e confessa a Cristo Jesus como Senhor, reconhece a necessidade da oração, assim como do alimento e da veste para o corpo. É através da oração que o fiel se dirige a Deus vivo, para apresentar seus cuidados e petições, rogar a misericórdia e clamar o socorro de Deus, bem como louvar e reconhecer a sua grandeza e poder, além de render ações de graça, ou ações de graças. Então Paulo começa a falar sobre a oração, a necessidade de se deter, não se afastar, permanecer, perseverar em oração. Agora, consideremos, irmãos, de uma forma assim, entre nós, oração é conversa com Deus, né? É conversa, é nós dialogarmos com Deus. E muitas vezes percebemos e
atentemos para nós mesmos, cada um na sua individualidade, que muitas vezes chegamos a Deus falando. E se oração queremos dizer que é diálogo, tem que haver um momento também de estar atentos a alguma resposta que Deus coloque, alguma palavra do Senhor. Aí sim é diálogo, nós falando e estando prontos para ouvir o que Deus quer falar. É bonito, a gente vemos em Abacuque, né? Abacuque fala, conversa com Deus, expõe as suas preocupações, depois diz que se colocaria em posição, em vigília, para ouvir o que lhe for falado, o que lhe seria falado. E de fato, logo em seguida, Deus fala com ele. E ele pode outra vez retornar palavras para Deus, e segunda vez Deus responde. O livro que nós temos do profeta Abacuque. Se atentarmos para Moisés orando ou conversando com Deus, era um amigo falando com outro amigo, palavras do próprio Deus. E diz que o povo ouvia de fora da tenda de Moisés a conversa. E muito mais especial, Josué ouvia o diálogo. Mas, irmãos, deixe só essa observação para mostrar o quanto precisamos crescer na oração, no sentido de uma intimidade com Deus, de conversa com Deus, conversa que é diálogo. E se é diálogo, tem um momento que nós precisamos parar de falar e estarmos atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Ainda que abro um parênteses, que nós temos o dom de falar em línguas, e nisso falamos com Deus em mistério, e pode ser que seja um diálogo também, mas só o nosso interior é que está guardando, entendendo tudo isso que Deus fala. Se não houver interpretação, fica só no mistério, e nem quem ora ou quem fala em mistério vai compreender, a não ser que haja, repito, a interpretação. Mas fica essa observação, quanto precisamos crescer. Se tentarem também, Daniel, temos isso. Daniel entra em oração, ele falando, expondo tudo, mas logo vem resposta de Deus para ele também. Agora, nem sempre Deus quer falar, né? Temos que concordar com isso. Tanto que nós temos, por exemplo, Paulo orando a Deus, e falou Paulo que orou 3 vezes, e quando Deus traz a resposta, irmão, já conhece: a minha graça te basta. Ou seja, o que ele pedia a respeito de um espinho na carne, Deus simplesmente disse: a graça dele bastava. Ou seja, Deus não ia retirar aquilo que incomodava a Paulo, porque nisso ele se enfraquecia ou estava fraco, dependente de Deus, pronto, e nisso não se gloriava, e nisso era resguardado também. Mas oração, continuando no nosso texto, material de classe, segundo parágrafo, perseverança na oração. Mas o apóstolo aqui demonstra uma atenção especial a certa qualidade necessária à oração, a perseverança. Perseverai em oração, é o seu ensino, e isto ele recomenda também a outras igrejas em diferentes expressões, pois o dever do cristão é orar sempre e nunca desfalecer. Não orar uma vez ou outra, ou apenas em ocasiões especiais, sem interesse naquilo em que expressamos para com Deus, mas com constância e insistência, que indique nosso desejo sincero e senso de necessidade.
As Escrituras não definem essa perseverança em termos de quantas vezes ao dia ou por quanto tempo, embora no passado houvesse um costume, mas não faltam razões para nos voltarmos para Deus em oração, não apenas todos os dias, mas em muitas oportunidades, com os mais diversos propósitos: pedir, contemplar, agradecer, interceder, e segue tantas coisas mais que nós podemos estar desenvolvendo numa oração e nisso perseverando. O que nós estamos considerando aqui é perseverar em oração. Ou seja, manter sempre este propósito de se dirigir a Deus. Vamos observar Jesus, como que Jesus orava, quantas vezes temos citações de Jesus se retirando para orar, e se Jesus assim o fazia, quanto mais nós necessitamos, ainda mais dependendo de uma comunhão maior com Deus, para fazer a sua vontade, para estar preparado, revestido de poder nas tentações, como os 40 dias de jejum de Jesus, 40 dias de jejum e oração, nos momentos importantes, como para separar os apóstolos, quando estava chegando também o momento da paixão e morte, então Jesus estava sempre em oração, e nós precisamos perceber isso e viver, apresentar a Deus constantemente isso. Com respeito à oração, eu certa vez ouvi uma palavra de alguém, ou li em algum texto, em algum livro, de um certo pastor preocupado, que levantou de manhã, começou a pensar e enumerar quantas coisas ele tinha que dar providência naquele dia. E eu achei bonito ele dizendo: se eu tenho tanta coisa para fazer, não vou deixar a oração, vou orar o tempo normal e acrescentar mais, pedindo socorro de Deus para que o dia tenha um desenvolvimento melhor. Então entenda bem, pode ser que eu, sabendo que tem muitas coisas para fazer no dia, quanta tarefa, então não vou orar hoje. Jesus entende que eu estou atarefado e vou sair em campo aí para tratar tantas coisas, mas precisamos lembrar, Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E esse pastor, em vez de tirar a oração ou de diminuir a oração, ele aumentou o período de oração. Precisamos entender isso, o raciocínio correto e também um testemunho de fé. Não é orar para ver se vai dar certo, é orar porque necessita e que Deus pode intervir de uma forma especial, ajudando, socorrendo. Uma certa vez ouvi um outro testemunho de alguém que estava orando a Deus insistentemente com um propósito e de fato perseverou em oração por um tempo bom, mas depois achou que já era bastante e parou de orar. E numa visão ou no sonho foi mostrado que esta pessoa estava com que encerando, vamos dizer, um quarto, um recinto, passando cera e dando brilho em tudo. Olha que estava quase acabando de encerar aquele ambiente. Num pouquinho que faltava, já está bom até aqui, e largou. E com isso, vamos dizer assim, aquele quarto, aquele ambiente, aquele recinto, não teve completa a tarefa ali, faltou só um pouquinho, de cera ou de o lustre para o brilho final e total. Mas era Deus mostrando, falta pouco para alcançar o objetivo,
ou na guerra espiritual que se trava, faltava pouco, mas parou antes. É quando a gente para ou recua numa batalha que ainda não está vencida. Pronto, a batalha não foi vencida, ficou por terminar. Assim é a oração, perseverança na oração, e mais um detalhe que já vamos fazer, citação daqui a pouco. Em textos bíblicos, temos vários textos, e os professores, nossos irmãos, poderão achar muito mais ainda para discorrer com isto na classe ou argumentar. Em Romanos 12:12, uma palavra que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É Jesus exemplificando, não desanimar, perseverar, insistir, não desistir, a respeito daquela viúva que clamava por justiça a um juiz iníquo. Na sua insistência, perseverança, alcançou o objetivo. E quanto mais Deus então não estará se movendo por nós quando clamamos a Ele? Em Tessalonicenses 5:17, para esta igreja o conselho foi: orai sem cessar. Daniel 6, verso 10, Daniel, em suas orações, ele já tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que nós queremos destacar aqui, que Daniel tinha períodos definidos de oração. Observe, 3 vezes ao dia. Então esse costume de horários definidos para a oração não é coisa dos muçulmanos, né? Ou do islamismo, é coisa, séculos antes de Cristo vir, milênio antes de haver a formação do islamismo. Então vamos entender esse particular também. Já em Lucas 1:10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Mas por que a hora do incenso? A queima do incenso é um simbolismo da oração. Então, quando o sacerdote entrava para queimar o incenso, o povo iria também se ajuntar no propósito de estar orando a Deus. E a ordem era queimar o incenso de manhã cedo e no final, fechando o dia. Para nós já é um ensino também a respeito de momentos oportunos de orar. Iniciando o dia, clamar a Deus, se apresentar a Deus, buscar a direção de Deus. E no final do dia, encerrar entregando tudo, e vem um período da noite em que precisamos ser guardados por Deus no nosso sono. Hora do incenso. Mas em que mesmo que o incenso é importante? Porque era queimado fora do véu, mas sendo queimado, ele entrava através do véu até a presença de Deus no lugar santíssimo, no simbolismo do tabernáculo. Ou seja, ninguém podia chegar-se a Deus assim presentemente, mas a oração atravessa todos os obstáculos e chega diante de Deus. E vamos entender para nós agora também. Nós estamos numa situação que, ainda que é a plenitude dos tempos, e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, há momento que parece que está tudo fechado, parece que o Senhor nem está aqui, nem está conosco, mas são barreiras das trevas querendo impedir de alguma forma a nossa chegada a Deus. Mas vamos insistir, e a nossa oração vai procurar brecha e passar na capacidade que ela tem. Agora, o incenso, lembremos, era queimado pelas brasas do altar
do holocausto. Ou seja, oração só vale se for baseada no sacrifício de Cristo Jesus. Isso que nós precisamos entender. A oração por nós mesmos não chega. Queimar incenso com fogo estranho que não seja da morte de Jesus, ou seja, do altar do holocausto, é perigoso. Já 2 sacerdotes já foram fulminados. Agora imagine pessoas orando a Deus através de santos, homens constituídos por instituições religiosas. Isso aí é fogo estranho também. Não chega essa oração diante de Deus. Mas deixa esses pontos e vamos um pouco mais à frente. A perseverança, o apóstolo acrescenta o velar, ou vigiar com ações de graças sobre a oração, que significa que a oração não deve ser cumprida como um dever formal, ou como se esse momento com Deus não tivesse nenhuma influência sobre nossa atitude após a oração. Mas é preciso ter fé e confiança naquilo que pedimos, esperando que Deus certamente nos atenderá, além de gratidão por Ele, nos atender na sua bondade, sabendo que realmente precisamos, ou Ele sabendo do que realmente precisamos. É necessário vigiar contra circunstâncias que podem nos levar à dúvida ou esquecimento quanto ao que oramos, ou abandonar a esperança no socorro e providência de Deus, como por exemplo diante da tentação. Então, cuidados, vigiar na oração, velar, né? E com ações de graças, com agradecimento pelo privilégio da oração e por aquilo que Deus, na nossa fé, certamente vai estar atendendo. Precisamos considerar isso. Quantas vezes estamos em oração, mas daqui a pouco nosso pensamento já está longe demais. Não está mais falando com Deus. Já está arquitetando o que vai fazer quando chegar em casa, se é o almoço, se é a janta, ou se é uma tarefa, se é o conserto de uma parte hidráulica. Nós não vigiamos em oração. Agora coloco uma coisa que eu tenho observado. Em tempos anteriores, anos e anos atrás, todos os crentes na igreja elevavam a voz e oravam fortemente a Deus, conforme aquilo que estava no seu ânimo. Hoje todo mundo em silêncio. Entra na igreja, está o silêncio. Só vou descobrir que tem oração porque tem um ou outro com o joelho dobrado. Agora eu pergunto, nesse silêncio não tem gente cochilando, que já está pensando no dia seguinte, o que tem que fazer, o que tem que pagar? Com certeza. Por isso foi boa uma palavra que eu ouvi ontem mesmo, alguém dizendo: se a gente verbalizar, falar com Deus em voz alta, aí a gente está participando e desperto naquela oração. Mas aquele negócio de orar silêncio, pronto, daqui a pouco já dispersou. Ouvido aos irmãos, quando for orar, abra a boca e fale. Se nem todos conseguem isso, não tem esse costume, mas os que têm, não vão se deter nisso. Vamos orar, vamos despertar, porque às vezes na oração de um ao nosso lado, em voz alta, nós ficamos despertos, para não distrairmos e dispersarmos do nosso contato com Deus. Assim, Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E o verso 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Uma lógica que Jesus apresentou, normal. Qual pai que não atende o filho? E sendo mau, Jesus fala da nossa natureza má, mas a gente tem alguns movimentos, algumas atitudes, ações boas. Damos ao filho a necessidade dele, ou seu desejo,
Agora, e Deus, que é amor, que é misericórdia, não nos atenderá? Então mostra para nós que devemos orar com confiança de que vamos receber. Deus vai responder sim. Ou se tem que esperar, Ele vai dizer espera. Ou então Ele vai dizer isso não. Como Jeremias também chegou a orar e Deus falou, não me fale mais nesse assunto. Ou Samuel também orando e Deus falou, não me fale mais nesse assunto. Pronto. Aí a gente pode não deixar de orar, é mudar o assunto, mudar a oração, aquilo que estamos tratando com Deus. Tiago capítulo 1 verso 6 é importante quando ele diz, quando fala de peça a respeito da fé ou da sabedoria, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, observem esse particular, orar a Deus, mas entendendo que precisa orar com fé, querendo mesmo receber. Agora, se está dando tiro ao ar para ver se acerta, não, Deus não é assim, né? Agora podemos entender, Saul buscando a Deus, eu vou mudar a palavra, orando a Deus, e Deus não responde, porque ele também não estava sendo como aquele que ora na certeza de que Deus vai ouvir e socorrê-lo na sua necessidade. E ele orava com o que dava, até clamava socorro da pitonisa, ou da feiticeira, ou da adivinha. E assim muitos estão por aí dando, apresentando pedidos a muitos intermediários que não existem, porque há um só Deus e um só intermediário, ou mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que se fez homem. Portanto, não vamos dar tiro para o ar ou a cega achando que vai acertar. Não vai não. Deus quer saber exatamente o que você quer. Se você quer mesmo, então insista naquilo e não se faça de esquecido como aquele que não quer mais. Aí Deus também poderá não responder. Continuando, Mateus 6,7: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aí está a situação, parece até contraditória. Não desistir, perseverar em oração, não esquecer do que está sendo pedido e nisso ser insistente, tá bom? Mas uma coisa é certa, se temos conhecimento de Deus e fé em Deus, não precisamos ficar repetindo sempre. Sabemos que Deus ouviu. Tanto que eu percebo esse aspecto de oração 3 vezes. Ou seja, como que alguém insiste com Deus 3 vezes e depois não fala mais, porque já entendeu que Deus já ouviu e a sua ansiedade já foi lançada diante de Deus. Jesus orando 3 vezes, Paulo orando 3 vezes, falando nessa noite, e outros mais. Mas vamos parar de orar? Não precisa parar de orar. Aquele assunto já foi falado, já está com Deus. Podemos para outra coisa. Ou então vamos louvar, vamos agradecer, vamos suplicar. E se for suplicar individualmente para cada um dos irmãos, aí a gente atravessa o dia, a semana, o mês, só em oração. Aí também a ideia de alguma instituição religiosa que fica repetindo a mesma palavra, o mesmo texto. Não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido. Acordemos para essas coisas. Mas vamos em frente, entrando no nosso segundo subtítulo, que é sabedoria no testemunho, versos 5 e 6. E vamos ler esses versos. 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora,
remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Muito bem. Andai com sabedoria, remi o tempo, palavra agradável, temperada, para saber como convém responder a cada um. Assim, no segundo subtítulo, sabedoria no testemunho, no primeiro parágrafo, podemos considerar, resumo do nosso material de classe. A segunda orientação geral de Paulo aos irmãos é quanto ao testemunho cristão. Ele expressa sua preocupação com o escândalo que devia ser evitado, não só em relação aos irmãos, mas também diante dos incrédulos, os que estão de fora. Como já temos estudado neste trimestre, o cristão deve buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus em Cristo, que lhe ensina como deve andar, digno do Evangelho em toda a sua maneira de viver. Andar com sabedoria, portanto, é portar-se dignamente de acordo com os princípios do Evangelho, opondo-se ao modo de viver nécio dos incrédulos e sabendo que a vontade de Deus é a santificação em tudo. Enquanto o mundo desperdiça o tempo, jamais podendo recuperá-lo, o cristão, embora não possa recuperar o tempo perdido no passado, na medida em que entende a vontade do Senhor e a cumpre, dá a cada momento de sua vida o melhor aproveitamento possível. Portanto, compreendamos isso. A palavra que foi colocada por Paulo no texto, andai com sabedoria, a palavra sempre seja agradável, temperada, ou palavra conveniente ao se dirigir a alguém. Isso para nós é o suficiente, mas ainda temos textos bíblicos que podem nos ajudar, argumentando, colocando palavras para o assunto em pauta. Em 1 Coríntios 10, 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Efésios capítulo 5, verso 15 e outros versos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, temos exemplos nas Escrituras que nos colocam orientação quanto a isso e acontecimentos diversos. Observe que Jesus, quando entrava em conversa, diálogo com alguém, muitas vezes ele não entrava na pergunta da pessoa segundo o sentido da pessoa ter colocado, mas segundo aquilo que a pessoa precisava ouvir. Atentem para isso. Às vezes a gente perde muito tempo com alguém que a pessoa vai perguntando a esmo, e nós precisamos ter cuidado de dirigir a palavra melhor. Nosso tempo será poupado e com poucas palavras estaremos entrando no principal, atentando também para não entrar no jogo, em que algumas pessoas fazem, porque não quer aprender, quer simplesmente contrariar, fica procurando negar aquilo que está sendo falado. Isso não é aprendizado. Então, se não quer aprender, não vamos entrar nesse jogo, vamos ter sabedoria para sair fora também. Ou a palavra que Jesus disse: não lanceis
as vossas pérolas aos porcos. Então nem sempre, irmãos, é para falar de alguma coisa. Se alguém não quer ouvir, por que nós vamos falar? E a palavra diz que essas feras poderão vir sobre nós. Vamos ter também o cuidado de saber quando falar, quando manter silêncio, quando aceitar o diálogo, quando fugir do diálogo. Tudo isso para nós é importante. Continuando com o segundo parágrafo, no segundo subtítulo, sabedoria no testemunho, a nossa lição traz o seguinte texto: como a palavra é o meio mais distintivo do cristão, pelo qual ele pode tornar manifesto o Evangelho e declarar o conselho de Deus aos que o ouvem, o apóstolo aqui recomenda o maior cuidado com aquilo que sai de nossas bocas. Um falar agradável não é necessariamente uma palavra que alegre ou compraza o que nos ouve, mas que contém graça, virtude para edificar, despertando no ouvinte, seja incrédulo ou crente, pensamentos e sentimentos condizentes com o Evangelho. Não significa que o Evangelho deve ser misturado com assuntos profanos ou exposto a circunstâncias e pessoas impenitentes, hostis, mas certamente a palavra de Cristo é aquilo que mais agrada e entretém o cristão, de tal modo que não lhe faltará oportunidade para comunicar essa graça àqueles com quem se relaciona ou conversa. É um texto longo, mas poderia ser resumido na expressão: não haja silêncio em vós. Falar sempre, mas também com sabedoria. Palavra temperada, oportuna, ou nem mesmo falar. Deus nos dá graça nisso, porque Ele já prometeu do seu Santo Espírito nos ensinar o que devemos falar, até em situação de juízo, de julgamento, em que poderemos ser levados. Assim, em Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Jesus com a mulher samaritana, né? Ela falando da adversidade, da inimizade de judeus e samaritanos. Como sendo tu judeu, falas comigo que sou mulher samaritana? Jesus não entra em argumentação, ele entra direto, puxando a palavra para o lado certo. Se tu souberas quem é que te pede água, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Pronto, Jesus já puxou a conversa, não numa defesa, porque ele está falando com ela, mas naquilo que ela precisava vir a compreender, né? O Nicodemos, o ancião Nicodemos: bem sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres, se Deus não for com ele. E Jesus: vos é necessário nascer de novo. Jesus já sai para o outro lado. A mulher pecadora, está escrita para apedrejar, e Jesus: silêncio, abaixa, se escreve, e quando se levanta e vai responder, ele diz: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Ou seja, o momento certo e a palavra certa a cada instante. E Deus é sábio e pode nos dar sabedoria nas nossas necessidades ou oportunidades de evangelização ou testemunho. Continuando, passando já para o terceiro subtítulo: considerações particulares e saudações. Aqui, na verdade, é fechando a carta. Paulo encerra nesses versos 17 a 18, e que podemos agora ler como parte da nossa leitura bíblica em classe.
Assim está escrito: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos, ou saúda-vos, melhor dizendo, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então observe, é o encerramento da carta com saudações e citações de outros mais que ele indica ou que quer estar fazendo menção do cuidado que tem pelos colossenses. E assim, passando a um parágrafo primeiro, nesse subtítulo 3, considerações particulares e saudações, a epístola se encerra com uma seção bem maior do que as anteriores apresentadas nesta lição, onde o apóstolo estende orientações, recomendações acerca de vários irmãos e cooperadores, alguns já conhecidos dos colossenses. Primeiramente, ele fala sobre os portadores da epístola, Tíquico e Onésimo, os quais também informariam aos irmãos acerca das condições em que Paulo se encontrava na sua prisão em Roma. Seu propósito era que os irmãos vissem sua prisão como um símbolo da sua sujeição a Cristo, de modo que o seu ministério não estava sendo diminuído, mas engrandecido sob a circunstância de o apóstolo estar fisicamente detido. Então observe bem esse particular, ele falando daqueles que estavam levando a carta, que estavam indo de encontro aos colossenses, levando notícias, eles mesmos preocupados para saber como estavam os colossenses, saudações de outros mais que estavam com Paulo, alguns presos, atentem para isso, observando. Ele inicia falando de Tíquico, depois ele fala também de Onésimo, fala de Aristarco no verso 10, que é preso com ele. Então temos mais um irmão preso com Paulo lá. Fala de Marcos, não preso, mas alguém, será que é o Marcos que naquela outra ocasião a respeito dele houve uma questão? Aqui ele está apontando Marcos, sobrinho de Barnabé, recomendando este Marcos,
creio que agora amadurecido e entendendo o que é dedicar-se ao Evangelho. Depois outro que tem nome de Jesus, chamado Justo. Então essa palavra, o nome Jesus, era um nome de certa forma comum entre os israelitas. Fala também de Epáfras, o que também já foi dito no início da carta, alguém que deu início ao Evangelho ali em Colossos e que, estando em Roma, continuava insistentemente clamando em favor dos colossenses. Uma questão bonita, né, irmãos? Falar disso, a preocupação dele, desse Epáfras, a respeito da igreja que ele iniciou ali entre os colossenses. Fala da carta que ele escreveu a Laodiceia, que deveria ser lido por eles, e esta carta é que ele conduzia a Colossenses, remetido a Laodiceia. Fala ainda de Arquipo no seu ministério, exortando a cumprir com o ministério, e depois a sua própria saudação, que aqui foi simplesmente: a graça seja convosco. Amém. Em outras colocações, Paulo fala mais, ou em mais palavras, na sua despedida. Aqui, a graça seja convosco. No outro lugar, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. E no outro lugar, falando ainda da unção do Espírito Santo. Então não é uma regra também de despedida. Precisamos perceber essas coisas e não afirmar algo pelo costume que hoje temos, algo que entre nós ficou como tradicional. Mas Paulo usa várias expressões. Mas voltando, tendo lido todo este texto, que é o primeiro parágrafo dessas citações, fala da prisão, que se falar que alguém está preso hoje, todo mundo fica escandalizado. E Paulo fala não escandalizar, não com essas palavras que eu estou dizendo. Ou seja, entendam que as minhas prisões têm contribuído para o Evangelho. Dê de ânimo, não tenha medo de alguma coisa que possa facilitar a pregação do Evangelho, até este absurdo. Consideremos, quando ele estava preso lá em Cesareia, os reis vinham falar com ele, e com os reis as suas comitivas, e Paulo estava pregando para reis daquela região todinha, mas preso, porque se estivesse solto, ele não ia para o palácio, certamente ele ia de cidade em cidade. E agora em Roma, preso, aí acontece o quê? Pessoas convertidas, como Onésimo, que nós vamos estudar na próxima carta, converteu-se na prisão. Fala também de que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Como é que ele pregaria para a guarda do imperador? Nunca que ele iria lá, a não ser nessa situação de preso. Como é que ele escreveria essas cartas, que é testemunho palpável que ficou conosco de uma doutrina colocada para todas as igrejas da Ásia, se não fosse a carta escrita, e que traz para nós também uma homogeneidade de ensino, porque a carta está conosco, não a carta que ele escreveu, mas as suas cópias. E penso comigo, não está escrito em lugar nenhum, que na hora dele ser julgado e apresentar a defesa diante dos tribunais altíssimos, o super tribunal, vamos dizer assim, né, superior do Império Romano, e diante de César, o que ele falava? Senão de Cristo Jesus também. Será que lá também, naquela ocasião, alguém também ficou impressionado e disse: por pouco nos convence a ser cristão? Quem dera que César também ouvisse isso e falasse isso, e nele se completasse essa ação. Ou seja, Deus deixou o testemunho do Evangelho até em lugares que alguém poderia dizer inacessíveis. Mas como? Preso. Se não fosse preso, a ilha de Malta não ia ouvir o Evangelho. Então, irmãos, é um mistério de Deus. Portanto, entendamos com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a nosso respeito. Qual que é? Aí
Cada um com Deus. Cada um com Deus, né? Alguém no palácio como Daniel, alguém lá no cativeiro como Ezequiel, alguém na porta do palácio como Mardoqueu, e alguém também como rainha, né? A Esther. Ou seja, Deus tem seus instrumentos. Compreendamos. É lógico que alguém gostaria de estar no palácio, né? E não na prisão como Jeremias. Mas por favor, esteja na vontade de Deus e será uma glória. Essas outras coisas passam com o tempo. E versos que podemos colocar na classe, como em 2 Coríntios 6, verso 4: antes, como ministro de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo, ou seja, vem tudo à oportunidade em que o cristão pode aproveitar, se fazer recomendável ou se fazer ouvido na pregação do Evangelho. Pois Efésios 3:1: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Dizendo ele isso na defesa da sua situação de preso, que os irmãos não se escandalizassem com isso, mas compreendessem o que lhe era dado para fazer, ou como estar no tempo final do seu ministério. Continuando ainda, um segundo parágrafo, no terceiro subtítulo, considerações particulares e saudações. Em seguida, ele envia saudações de vários irmãos que ou estavam também presos com ele, ou apenas o acompanhavam voluntariamente, considerando que sua prisão era domiciliar, podendo receber todos quantos quisessem vê-lo. Aí cita Aristarco, Marcos, Jesus o Justo, Epáfras, Lucas e Demas. Sobre quase todos esses cooperadores encontramos breves referências em outras epístolas, não sendo necessário reuni-las aqui, não é o nosso alvo. Consideremos apenas quão grande valor o apóstolo dedicava e quanta força e ânimo ele extraía da graça de Deus que operava nesses irmãos. Para mim, disse Paulo, tem sido consolação. Entendamos bem isso. Paulo tinha grande alegria, mas consolação em saber de tantas pessoas ao lado dele, envolvidas no Evangelho, no mesmo propósito dele, o ajudando, e outros longe, mas continuando firmes na atenção, assistência à igreja. Sempre é bom isso. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, ninguém faz. Sou agradecido a Deus, por exemplo, um fato simples aqui. Eu fico preocupado em montar a lição e chego aqui, o equipamento já está montado, tudo colocado, é só fazer uso. Que bênção! Senão eu teria que sair correndo mais ainda disparado, mais uma preocupação, me distraindo da concentração na lição, porque tem que instalar ainda o aparelho. Uma coisa simples, uma benção, né? Uma benção. E assim, irmãos, no trabalho do congresso da mocidade, muita gente fazendo alguma coisa aqui e ali, que não se poderia um só fazer. No círculo de oração, as irmãs se reunindo, cada uma tendo uma participação, por todo o trabalho, por toda a igreja, no evangelismo, nas congregações, alguém na secretaria, alguém na tesouraria, alguém pregando, alguém na portaria, tudo isso nós temos que dar graças a Deus, cooperadores conosco, nos ajudando, ou uns ajudando aos outros, para que a obra de Deus se desenvolva com todo o aproveitamento. Muito bem, finalmente, um terceiro subtítulo no tópico 3, considerações particulares e saudações. Uma das últimas palavras chama a atenção para o fato de que esta epístola, embora uma das mais breves do apóstolo,
e de conteúdo altamente breviado ou abreviado, é recomendada não somente a leitura dos Colossenses, mas também das igrejas vizinhas, o que lhe dá o seu lugar por direito num canon das Escrituras como útil para ensino e edificação da Igreja de Cristo em todo o tempo. Se não fosse Paulo preso e ter que escrever esta carta aos Colossenses, os colossenses não teriam isso registrado consigo, os de Laodiceia não teriam tido, e através desses 2 milênios, muitos não teriam alcançado essa carta como nós hoje estamos alcançando. Paulo nem imaginou que existia Brasil, e que existia Guaratinguetá, e um grupo de irmãos estudando essa carta quase 2000 anos depois. Vamos entender o que eu quero dizer? A prisão dele foi o instrumento, a forma que Deus usou. Ele retido, preso, não posso ir pregar, então eu vou escrever o ensino, e está conosco até hoje. E se Jesus demorar, vai continuar também, seguindo em frente. Assim, encerrando o nosso assunto, só fechando, lembrando que estamos terminando a carta aos Colossenses. Aqui encerramos o estudo de Colossenses, com a percepção de que o verdadeiro cristianismo não é uma religião exterior, mas uma genuína renovação do entendimento pela graça de Deus, que o atrai para as coisas que são de cima e o ensina como viver dignamente desse chamado divino, ou segundo a vontade de Deus. Aí estamos, toda a carta que temos estudado. O cristianismo não é somente coisa falada, é vivida, e vivida através de uma real transformação do homem, daquele que crê e que se achega a Cristo Jesus. Portanto, encerramos nosso estudo em Colossenses, e essa lição número 10, orientações finais, segundo esse esboço que colocamos: perseverança na oração, sabedoria no testemunho, considerações particulares e saudações. E o nosso texto áureo: perseverar em oração, andai com sabedoria para os que estão de fora. Colossenses capítulo 4, versos 2 e 5. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.